Meus amigos, a Marvel aparentemente não sabe lidar com o próprio personagem que ela criou, um dos personagens mais famosos aí do universo Marvel, tá? Que é nada mais nada menos que o Homem-Aranha. Agora a gente vai iniciar uma segunda trilogia e mais uma vez eles vão causar a sensação em nós de que o Homem-Aranha por si só não se basta, quando na verdade todo mundo aqui sabe que isso é uma grande mentira. Fala galera, meu nome é Molini Silva, você está no canal da Molines Studio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. No finalzinho dessa última semana que passou, foi revelado pra gente, saiu a notícia de que ninguém mais, ninguém menos do que o Justiceiro vai estar no novo filme do Homem-Aranha, em Homem-Aranha 4. Depois de tantos rumores, de tantos vazamentos de que certos personagens iam participar do filme, o que, na verdade, o Justiceiro agrega para esse quarto filme do Homem-Aranha. Se você quer entender, fica nesse vídeo comigo que eu vou falar um pouco sobre isso hoje, beleza? A gente vai discutir sobre todos os vazamentos que aconteceram nesses últimos meses e eu vou falar um pouquinho sobre até a possibilidade do Justiceiro ser nesse filme o Agente Venom. Beleza? Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Se você estiver vendo aí, o botão hypar aqui embaixo já hype esse vídeo também, beleza? Deixa seu comentário ao longo do vídeo aí sobre as coisas que você, as considerações que você tiver a respeito do que eu tô falando, beleza? E seja muito bem-vindo se você é novo por aqui. Além disso, se você quiser também apoiar aqui o canal, o Pix está aparecendo aí na tela para você ajudar a gente. Qualquer valor simbólico aí que você doar já vai ajudar a gente pra caramba, beleza? Então se você puder dar essa força pra gente crescer cada vez mais, trazer cada vez mais conteúdos melhores aqui, eu já te agradeço desde já. Seja muito bem-vindo. Bom galera, no início desse ano vazaram alguns rumores aí de que uma atriz específica, muito específica, estaria no filme do Homem-Aranha, e isso alegrou muita gente. Esta informação foi confirmada pra gente em março, segundo o Deadline. A atriz Sadie Sink, a atriz, a ruivinha de Stranger Things, ela vai fazer parte do quarto filme do Homem-Aranha. E aí muita gente explodiu a cabeça e começaram vários rumores de quem ela poderia interpretar nesse filme, né? Lembrando que essa notícia no início do ano ela era rumor, mas depois ela foi confirmada, como eu falei, pelo Deadline. Aparentemente a atriz Sadie Sink ela vai sim fazer parte do filme. Embora não tenha sido a própria Marvel ou a Sony que revelou a notícia, o Deadline a gente sabe que na maioria das vezes ele acerta, né? E imediatamente começaram vários rumores aí sobre quem a Sadie Sink poderia interpretar nesse filme, né? E imediatamente, de imediato, os fãs do Aracnídeo já queriam a Sadie Sink como uma nova Mary Jane, já que a MJ esqueceu completamente quem era o Peter Parker, né, junto com o Ned Leeds no último filme do Homem-Aranha. Só que a gente sabe a catástrofe que a Marvel tem se tornado depois de Vingadores Ultimato, né? Uma produção de baixo escalão atrás da outra que não agrada ninguém, e é uma ou outra ali dentro dessa fase 4 e 5 que se salvam. Ao ponto que eles criaram toda uma fase do multiverso nesses últimos tempos aí, na fase 4, 5 e 6, com o vilão principal sendo o Kang. E aí, graças à acusação do Jonathan Majors de ter agredido a namorada, essa fase foi por água abaixo. E ao invés deles substituírem o vilão, eles sentiram que ninguém estava gostando, ninguém estava entendendo quem que era esse vilão, como que ele seria um grande vilão, porque afinal ele foi derrotado pelo Homem-Formiga, uma das versões dele, né? E agora eles criaram eles reformularam essa fase para ela terminar com nada mais, nada menos que o Robert Downey Jr. interpretando o Doutor Destino. O problema da Sadie Sink interpretar Mary Jane no filme é que a gente já teve, entre aspas, uma Mary Jane nos filmes do Homem-Aranha, que não era uma Mary Jane em si, mas sim uma MJ. Esse era o nome dela, acho que era Michelle Jones, se eu não me engano. E a Michelle Jones, ela foi construída ali ao longo do filme como uma personagem alternativa à Mary Jane. Então se agora, no quarto filme do Homem-Aranha, eles colocarem uma Mary Jane fiel a que a gente quer no filme, vai ficar uma situação meio esquisita. E não me entendam mal, eu adoraria que isso acontecesse. Eu sinceramente, cara, de
todas as coisas que esse filme do Homem-Aranha, dessa trilogia do Tom Holland fez, eu odeio a Zendaya no filme, cara. Ela não tem nada a ver nem com a Gwen Stacy, nem com a Mary Jane real que a gente conhece. E não tô falando só de aparência, tá? Ela é tipo, ela tem carisma zero nos filmes do Homem-Aranha. Eu não tô falando mal da atriz, estou falando mal da personagem. Mas nesse filme do Homem-Aranha é a mesma situação que o Marquito em The Last of Us. Ela simplesmente não casa. Vai, Marquitos. Marquito, sou Marquito, volta Joe, que eu tomei no... Então novos boatos começaram a surgir baseado nesses meus argumentos, né, que muita gente fez essas considerações aí na internet, onde dizia que na verdade a Sadie Sink não iria interpretar a Mary Jane, e sim ela seria a Jean Grey. E aí você começa a se perguntar, cara, o que a Jean Grey está fazendo num filme do Homem-Aranha? Eu sei que eles já se encontraram nos quadrinhos, mas se você terminou uma trilogia, você está começando uma trilogia nova sem apresentar os X-Men no MCU, cara, que a Sadie Sink estaria fazendo como Mary Jane ali, ainda mais do lado do Homem-Aranha? Bom, e aí mais rumores foram surgindo ao longo dessas últimas notícias saídas, e no último episódio do The Hot Mic, nada mais nada menos do que o Jeff Sneider revelou que a atriz Sarah Snook foi escalada para interpretar uma vilã secundária no filme do Homem-Aranha. E como todas essas notícias estavam sendo rumorizadas, se é que essa palavra existe, em cima da confirmação de que a Sadie Sink estaria no filme, mais uma personagem apareceu para ela interpretar no filme. Porque a real é que ali estava existindo uma disputa entre a Disney e a Sony se o filme do Homem-Aranha 4 ele ia ser um filme mais contido, mais urbano, que é a minha opção favorita, ou se ele ia lidar com o multiverso. E sinceramente, embora seja a minha opção favorita, o filme do Homem-Aranha ele vai se passar antes de Vingadores Doomsday, que é um filme que vai se tratar de multiverso. Então eu acho sim que deveria, nem que seja de forma sutil, abordar o multiverso nesse filme. E aí mais uma personagem apareceu para Sadie Sink interpretar, que é nada mais, nada menos que a Mayday Parker, que é a filha do Peter Parker com a Mary Jane Watson. E ela seria uma personagem vinda de outro universo, que seria basicamente a Garota Aranha. E aí você começa a perceber que o Homem-Aranha por si só, que é um personagem que funciona completamente sozinho, ele não precisa de muleta com outros super-heróis para funcionar, para ser um filme bem feito. Dito aí, Andrew Garfield e Tobey Maguire com os filmes dele, né? O personagem Homem-Aranha para Marvel, para o MCU, não se basta. E isso é uma completa burrice, na minha opinião. Mais uma confirmação foi dada nos últimos meses de que ninguém mais, ninguém menos do que o Hulk também apareceria no filme do Homem-Aranha, cara. Isso começa a virar uma farofa, uma salada de fruta que, meu Deus, velho, que absurdo, mano. Porque, cara, a gente saiu de uma trilogia onde no primeiro filme a gente teve o Tony Stark ali enchendo o saco do Homem-Aranha. Depois, no segundo filme, a gente teve ali o Mistério como um mentor do Homem-Aranha. E aí, no quarto filme, no terceiro filme, a gente teve os outros 3 Homens-Aranhas ali junto com o Rap, tá? E eu me lembro que quando saiu o último filme do Homem-Aranha, o terceiro filme ali com o Tom Holland, que teve todo aquele lance com os 3 Homens-Aranha ali do Tom Holland, do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, a Sony ela deu uma declaração pra gente agradecendo os fãs, dizendo que vocês me fizeram entender o personagem e agora a gente entende o que é o Homem-Aranha graças a vocês. E sinto muito, Sony, mas você não entendeu nada. Porque no terceiro filme vocês mataram a Tia May para ser uma substituta que ia amadurecer o Tom Holland, porque afinal esse universo não teve o Tio Ben, ou ao menos o Tio Ben não apareceu, né? Então você não teve toda a dinâmica do Tom Holland como Homem-Aranha amadurecer ali, né? Perder o ego dele, começar a dar valor mais para os princípios e para a moral que o Tio Ben passou para ele. E agora que ele deveria estar amadurecendo, ele já é um Homem-Aranha sozinho, ele não tem mais a Tia May, não tem mais família, ele tá indo pra faculdade. Vocês me fazem uma porcaria ideia de colocar o Hulk no filme do Homem-Aranha. Cara, o que tem a ver, velho? Vamos lembrar que o Hulk não é mais o Hulk selvagem que a gente conhece. Eu até acho que seria uma dinâmica muito interessante do Hulk selvagem, igual ele foi em Thor Ragnarok, em Vingadores 1, em Era de Ultron,
colocar ele aqui no filme do Homem-Aranha. Só que agora ele é o Professor Hulk, aquele Hulk sojado, aquela bosta daquele Hulk lá de óculos, velho. Que grita viagem no tempo do nada ali no Vingadores Ultimato, cara. Então, com certeza vai ser um brutamonte sendo o mentor do Peter Parker. É isso que vocês querem fazer, velho? Que porcaria é essa? E aí, como sempre, como quando uma notícia é confirmada por alguma fonte grande, surgem os rumores dos fãs. E mais uma vez, os fãs criaram o rumor de que o Professor Hulk, na verdade, ele vai se tornar selvagem novamente, ele vai se tornar um Hulk selvagem, e o Homem-Aranha teria que impedir ele de destruir a cidade. O que, isso sim, seria uma dinâmica interessante, porque, lembramos, o Peter Parker, ele está sozinho. Ele não tem mais ajuda de ninguém para lidar com essa monstruosidade que é o Hulk selvagem. E ele resolvendo esse problema sozinho, depois de sofrer pra caramba no filme pra lidar com isso, cara, seria muito interessante, seria assim, pra não dizer brilhante. E aí, na minha humilde opinião, você coloca a Sadie Sink pra interpretar uma Gwen Stacy, porque afinal, como eu disse, ficaria estranho, depois que a gente já teve a MJ, ter uma nova Mary Jane fiel a que a gente conhece, sabe? A não ser que fosse uma dinâmica tipo assim, ao longo dessa trilogia, né? Ele ia se apaixonar pela Sadie Sink Mary Jane, ia rolar uma piadinha ali no filme dizendo que eu tinha uma MJ também que era diferente, mas acabou não dando certo. Agora eu tenho você veio pra substituir ela. E aí saiu rumores também de que a MJ, a Zendaya e o Ned Leeds fariam também participações especiais nesse filme aqui. Então você coloca o Tom Holland amadurecido, vivendo um relacionamento com a Mary Jane, só que ao mesmo tempo ele tendo encontros ali no café com a MJ, com a Zendaya ali, sabe? Não propositalmente, mas de repente encontra ela em algum lugar, ele fala, caramba, eu amava muito você e agora eu tô com essa daqui e tal. Fica essa dinâmica escrita que já rolou nos quadrinhos do Homem-Aranha, tá? Pelo menos nos quadrinhos que eu li do universo 1610, que é basicamente a Marvel Millennium ali, sabe? Rolava muito disso, dele estar se relacionando com uma pessoa e ele estar interessado em outra. Já aconteceu isso com a Gata Negra, já aconteceu isso com a própria Mary Jane, com a Gwen Stacy. Então eu acho que assim ficaria uma dinâmica interessante, contanto que ele não voltasse pra Zendaya, ele não voltasse pra MJ, ele continuasse, ele se visse obrigado, se forçasse ali a ficar com a Mary Jane mesmo, independente de ele estar ainda gostando da Zendaya, sabe? Porque é o fardo que ele precisa carregar agora que ele amadureceu. E aí chegamos aos finalmente, né? Na semana passada, como eu falei, o Hollywood Reporter confirmou pra gente que o Justiceiro do Jon Bernthal, aquele mesmo da série da Netflix, da série do Demolidor da Netflix e agora também da série da Marvel aí, da Marvel Disney, do MCU, do Demolidor Renascido, vai estar no filme do Homem-Aranha 4. Isso é confirmado, tá, gente? Só falta a Sony e a Marvel oficializar, mas a notícia foi do Hollywood Reporter, então não é rumor. O Justiceiro está no filme do Homem-Aranha 4. E de cara ali pra mim, uma coisa que era pra eu gostar muito, porque afinal, como eu falei, são dois dos meus personagens favoritos da Marvel, surgiu uma sensação de estranheza quando eu escutei essa notícia, né? Quando eu li essa notícia ali na internet. Porque o Justiceiro e o Homem-Aranha, nos quadrinhos, eles têm uma dinâmica legal. Só que vamos lembrar que o quadrinho ele pode ser violento à vontade, porque é um desenho ali na sua mão, sabe? Agora, no cinema, a gente tem classificação indicativa para os filmes. E o Justiceiro, ele é por si só um personagem violento. Claro, eu odiaria que fosse o Justiceiro nesse filme do Homem-Aranha, como o Justiceiro Zack Snyder, que eles apresentaram ali no filme do Demolidor Renascido, tá? do Demolidor Born Again. Porque, cara, aquele Justiceiro, além de ser Zack Snyder, quando eu digo Zack Snyder, é porque ele foi apresentado pra gente numas cenas de ação em câmera lenta que foram ridículas. Cara, foi assim, me deu asco de assistir aquilo, tá? Porque o Justiceiro da Netflix, ele nunca precisou de uma câmera lenta pra demonstrar a violência dele. Bem pelo contrário, o legal do ator Jon Bernthal é que ele consegue interpretar brutalidade. E se você coloca essas cenas de brutalidade em câmera lenta, elas ficam esquisitas, ainda mais quando é sem motivo, como foi ali em Demolidor Born Again. Preparado? Aí dentro.
Desgraçado! Vai falar agora! Mas o fato é que eu senti sim essa sensação de estranheza, porque afinal os filmes do Homem-Aranha, se eu não me engano, vocês podem me corrigir aqui embaixo nos comentários, eles são PG-13, eles são para menores de idade. Então com essa estranheza me veio a pergunta, cara, como que o Justiceiro vai conseguir ser violento da forma como ele é no filme do Homem-Aranha? E qual que é a relação que o Justiceiro teria com Homem-Aranha e ainda o Hulk, que também foi confirmado sendo o Professor Hulk ou sendo o Hulk selvagem, sabe? Vamos lembrar que quem enfrentou o Hulk no Vingadores 2 foi o Homem de Ferro e ele precisou da Hulk Buster para enfrentar o Hulk selvagem. Então se for essa dinâmica mesmo do Hulk selvagem, não do Professor Hulk, ali no filme do Homem-Aranha, eu acredito que o Justiceiro com certeza ele ia querer se meter ali para tentar parar o Hulk. Só que o Justiceiro, embora ele seja um militar foda pra caramba, ele é um humano comum. Ele não é o Homem-Aranha, ele não tem habilidades especiais, sabe? Ele tem arma de fogo, só que vamos lembrar que já foram pra cima do Hulk com tanques de guerra, com armas sônicas, com armas de alto calibre, armas de fogo de alto calibre, com canhões, com mísseis, e nada conseguia parar ele. A única coisa que parou ele foi literalmente o Homem de Ferro e o Thanos, cara. Então, assim, E o Thor, né, também, que foi uma cena sensacional ali de Thor Ragnarok, apesar das piadinhas que tem no filme. Mas, enfim, cara, como que o Justiceiro conseguiria lidar com o Hulk aqui no filme? Porque o rumor que surgiu com essa confirmação do Justiceiro é que, sim, o Hulk se tornaria selvagem, o Justiceiro ele ia tentar parar o Hulk de destruir a cidade de Nova York ali, e o Homem-Aranha ele ia ficar nesse meio termo de reconhecer que o Hulk é o Bruce Banner, que ele é um ser humano bom, apesar de ele se transformar no Hulk, e o Justiceiro, não sabendo disso, ia tentar o tempo inteiro matar ele, não ia adiantar de forma alguma, e o Homem-Aranha ia ficar tentando impedir o Hulk de destruir a cidade e impedir o Justiceiro de destruir o Hulk, sabe? Tipo, uma coisa muito boa, que funcionaria muito bem se fosse nos quadrinhos e não aqui no filme, né? Então esse foi um rumor que surgiu. Agora vamos pensar o seguinte, como que o Justiceiro do MCU, que é de certa forma uma variante do Justiceiro da Netflix, terminou ali em Born Again, sendo capturado por uns policiais bunda ali, que é outra coisa que eu acho que estragou o Justiceiro também, porque ele entrou lá pra matar todo mundo de forma totalmente imprudente e foi capturado pelos policiais ali corruptos do Fisk, foi preso por eles, e aí no final da série, só pra no final, se não me engano foi numa cena pós-crédito, mostrar ele dentro da cela ali, paparicando um dos policiais que tava observando ele, que admirava ele, e quebrar os braços desse policial pra fugir da cela, sabe? Isso foi o que aconteceu. E aí a gente tem pessoas que falam, não, ele se deixou ser capturado. Ele não foi capturado assim, já aconteceu isso nos quadrinhos. Gente, a gente não tá falando de quadrinho, tá? Muita coisa dos quadrinhos é diferente nas séries. E ainda mais essa série do Demolidor Born Again, que foi totalmente podre. Eles conseguiram estragar mais ainda um personagem que já tava estragado em She-Hulk. Não tem nada a ver com o quadrinho. O que a porra do pai da Kamala Khan tá fazendo na série do Demolidor? Por que eles reservaram um episódio ali do meio da série que não tem nada a ver, que não conecta com a história principal que tá acontecendo, pra botar o Demolidor ali, que já tinha aceitado de volta o traje do Demolidor, porque vamos lembrar que no episódio anterior ele subiu lá no telhado pra voltar a treinar como Demolidor ali. Ele aceitou de volta o fardo, o traje dele, né, a identidade que ele tinha ali, e depois ele começou a treinar ali no telhado com as armas que ele tinha, né, justamente porque eu esqueci o nome do vilão, de um dos vilões ali daquela série, que é o vilão que pinta as paredes, mas enfim, com sangue, né, mas enfim, porque ele ouviu essa notícia aí de que o cara tava matando gente, ele ficou revoltado, subiu no telhado, ele falou, cara, eu tenho que aceitar o fardo agora. Aí no episódio seguinte ele aparece no banco, tipo, ao invés dele botar o traje de Demolidor pra ir ali pegar os bandidos, não, tem toda uma dinâmica esquisita ali só pra apresentar o pai da Kamala Khan na série dele. Cara, que bagulho ridículo. Então a série ficou uma bosta. E o Justiceiro também ficou uma bosta ali, ele foi capturado ali. Ele foi de forma imprudente até os policiais
E os policiais capturaram ele, deram uma surra nele, trancaram ele numa jaula. Aí você vai falar pra mim, ah, não, mas ele se deixou ser capturado. Isso daí é só especulação sua, porque nada foi confirmado. E agora com essa notícia de que o Justiceiro vai estar no filme do Homem-Aranha agora, menos ainda, cara, porque, tipo, ele se deixou ser capturado pra pegar os policiais de dentro pra fora, pra pegar a corporação aí dos policiais corruptos de dentro pra fora. Só que agora ele tá em Nova York ajudando o Homem-Aranha, tá? Tipo, não faz o menor sentido, cara. Só que agora a gente chega a uma teoria, lembrando, gente, as notícias confirmadas é que de que o Hulk vai estar em Homem-Aranha, a Sadie Sink vai estar em Homem-Aranha e o Justiceiro vai estar em Homem-Aranha. Não tem notícias de como vai ser a situação deles no filme, tá? De que não tá confirmado que a Sadie Sink vai ser a Mary Jane ou a Jean Grey ou a Mayday Parker. Não tá confirmado se o Hulk vai ser o Hulk selvagem ou se ele vai ser o Professor Hulk, entendeu? Não tá confirmado se o Justiceiro vai brigar com o Hulk no filme ou se ele só vai fazer uma pontinha especial ali. Não tá confirmado nada disso. O que a gente vai falar agora são teorias de fãs baseado nessas confirmações, tá? Ficou tudo claro por aqui? Então vamos lá. Uma das teorias que está surgindo em cima do Justiceiro e da qual eu gosto muito e eu acho que funcionaria muito bem nesse filme do Homem-Aranha é a situação de que o Justiceiro ele pode se tornar uma espécie de agente Venom no filme. Por que eu acho que isso pode funcionar? Porque se você lembrar bem do terceiro filme do Homem-Aranha ali, se eu não me engano, também foi na cena pós-crédito e não numa cena final qualquer ali aleatória, o simbionte do Venom ficou no universo do MCU, antes do Venom voltar para o universo Sony. E a gente até agora não tem nenhuma notícia desse simbionte ali do Homem-Aranha, desse simbionte ali do Venom, nesse universo do MCU. Qual vai ser a participação e a importância dele pro filme? Será que eles vão apresentar esse simbionte, fazer ele se unir ao Homem-Aranha só ali em Vingadores Doomsday ou em Guerras Secretas? Ou se eles já vão começar a mostrar alguma coisa ou outra dele aqui agora? Eu acho que seria muito interessante eles começarem a apresentar de forma sutil ele agora, sabe? E por que que essa teoria, pra mim, na minha cabeça, faz sentido? Porque quem é o agente Venom dos quadrinhos? O Venom principal dos quadrinhos, aquele que todo mundo mais gosta, é o Ed Brock. O agente Venom, ele não é o Ed Brock. Ele é nada mais, nada menos do que o Flash Thompson. E quem é o Flash Thompson nos quadrinhos? Para trazer o agente Venom aqui para vocês, explicar para vocês aí quem é ele, eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque esse personagem, até onde eu me lembro, não tem nos quadrinhos do universo 1610. Então ele era o Flash Thompson, que era um agente americano que lutou na guerra do Iraque e perdeu as duas pernas. Se vocês já leram os quadrinhos e eu estiver falando alguma besteira aqui, vocês têm total liberdade para me corrigir aqui embaixo. Eu até fixo o comentário de vocês aqui embaixo, tá? Depois que ele perdeu as duas pernas, ele perdeu a possibilidade de continuar sendo um militar. E aí o governo americano, ele criou um projeto Renascimento, se eu não me engano, o Renascimento 2.0, que visava usar o simbionte do Venom a seu bel prazer para lutar em guerras. E eles decidiram utilizar o Flash Thompson para participar dessa experiência. Então o Flash Thompson ele começou a se unir ao simbionte e o simbionte devolvia o movimento das pernas dele e aí ele ganhava força sobre-humana, agilidade e fator de cura. Só que ele só podia ficar com o simbionte no máximo 48 horas no corpo, porque senão o simbionte começava a tentar controlar ele ali. Por que eu acho que isso poderia funcionar no quarto filme do Homem-Aranha, cara? Porque se você parar pra pensar, o Flash é um militar nos quadrinhos. E o Frank Castle também é um militar nos quadrinhos. O Frank Castle, aqui no filme, o quarto filme do Homem-Aranha, ele, como eu falei, se ele for enfrentar o Hulk mesmo, não vai poder ter uma violência muito grande, nem da parte do Hulk, nem da parte do Justiceiro aqui no filme. Porque, como eu falei, o filme é PG-13, ele é para menores de idade, sabe? Então, não vai ser a mesma violência gráfica que a gente viu, por exemplo, em Deadpool e Wolverine, sabe? Vai ser uma coisa muito mais contida, assim como foi nos outros filmes do Homem-Aranha também. E aí, que tipo de sacadas a galera da edição, os diretores de cinema, tem para lidar com essas situações? Então vamos citar um exemplo aqui do Esquadrão Suicida.
Esquadrão Suicida, se eu não me engano, vocês podem me corrigir também, ele é um filme para menor de 16 anos, tá? E o Esquadrão Suicida, o do James Gunn, eu tô falando, ele tem uma cena com a Arlequina, que a Arlequina sai matando todo mundo. Realmente tem uma quantidadezinha de sangue ali, mínima, pra deixar a cena mais gráfica. Só que a hora que a cena começa a ficar realmente violenta, o que acontece? Os seres humanos ali começam a soltar rosas do corpo e começa a tocar uma musiquinha mais reflexiva, assim, mais animadinha, no fundo, para demonstrar a loucura da cabeça da Arlequina. Então você entende ali que ela tá matando de forma brutal mesmo o bagulho, os caras ali no filme, né? Mas você não tem essa violência gráfica visual. Esse foi um dos defeitos do filme do Venom Tempo de Carnificina. O Carnificina nos quadrinhos, ele é totalmente brutal e violento, ele arranca sangue mesmo, coisa de ele arrancar a cabeça dos outros. E no filme não teve essa violência, esse sangue todo, sabe? Na verdade, o filme foi bem criticado justamente por causa disso. Você coloca o Carnificina e não faz um filme maior de idade, sabe? Então, como que isso poderia ser resolvido pro Justiceiro do Jon Bernthal e o Hulk aqui no filme? Você transformar o Justiceiro do Jon Bernthal, fazer uma adaptação com o simbionte que ficou lá do Venom no MCU, fazer uma mescla dos dois para transformar ele no Agente Venom. Por quê? O simbionte ele pode muito bem modificar as armas do que o Frank Castle usar, porque nos quadrinhos o Agente Venom ele continua usando armas de fogo, mas aqui no filme você pode fazer uma adaptação onde ao invés das armas de fogo dispararem balas de arma mesmo, né, de alto calibre, atirar alguma coisa tipo como, sei lá, próprios resquícios do simbionte, alguma coisa assim, entendeu? Então fica uma coisa gráfica muito mais aceitável e você continua com a violência do filme, só que sem todo aquele sangue, sabe? Eu acho que funcionaria muito bem. Além disso, o simbionte, ele com certeza daria um boost no Frank Castle para ele enfrentar o Hulk, o que tornaria a luta muito mais equilibrada e daria muito mais, como eu posso dizer, dificuldade pro Homem-Aranha, pro Peter Parker do Tom Holland, sabe? E eu acho que seria muito legal isso acontecer, sabe? Embora eu acredite que grande parte desses rumores aí possam nem se concretizar, provavelmente a Sage sim, cara, eles colocaram o ator do Breaking Bad, o vilão do Breaking Bad lá, pra fazer o personagem ali no filme do Capitão América e o personagem foi uma bosta. Pegaram um ator daquele calibre pra fazer um personagem meia bunda e agora eu acho que colocar a Sage Sink no filme, eles não vão fazer nem Mary Jane, nem Mayday Parker, menos Gwen Stacy ainda, sabe? Também não vão fazer Garota Aranha, não vão fazer nada, eles vão botar ela como uma personagem aleatória ali qualquer, sabe? Nem Jean Grey, piorou Jean Grey, velho. Então eu acho que seria muito legal. Só que, como eu falei pra vocês, eu não manjo muito de quadrinho, tá, gente? Então eu decidi trazer pra esse vídeo uma pessoa que entende muito mais de quadrinho do que eu. Essa pessoa, eu convidei ela para fazer uma pontinha especial aqui para vocês, eu acho que vocês vão gostar bastante, que é o Ed Six. Então, Ed, o que você acha dessa teoria aí sobre o Agente Venom, cara? Fala aqui pra gente. E aí, meus brother, aqui é o Ed do canal Ed Six. E, mano, estou aqui a convite do meu brother Molines para falar de um assunto aí que eu manjo pra caramba, que eu gosto muito, do meu herói favorito, o Homem-Aranha. E pra quem não sabe, o maior herói de todos os tempos vai voltar a fazer filmes, vai aparecer mais uma vez aí pela Marvel, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo ama. E parece que o filme, né, o nome do filme vai ser Homem-Aranha, Um Novo Dia. Sempre com esse negócio de um dia a mais, um dia a menos, um novo dia, sem volta pra casa. E, mano, quem não lembra daqueles canais absurdos que cresceram de maneira assim estrondosa, fazendo essas teorias malucas e mirabolantes, coisa que chama muita atenção, e as visualizações assim para mais de 300 mil, com títulos do tipo Tobey Maguire será o novo pai de Tom Holland. Não me pergunte por quê, esses vídeos ainda devem estar por aí. Ou tio Ben da trilogia aparecerá em Homem-Aranha Sem Volta para Casa com deepfake. É esse tipo de teoria maluca. Ou pior, clone do Tom Holland será o novo JJ Jameson da franquia do Homem-Aranha. Esses canais cresceram absurdamente nessa época e foi uma loucura, mano. E hoje estão teorizando mais coisas loucas.
Algumas até eu gostaria de falar, né, que foi por causa disso que o meu brother aí, o Molines, acabou me convidando para falar um pouco dessa teoria maluca que estão falando aí. O que estão falando aí, que eu não acho que seja uma teoria, mas sim deveria ter acontecido já, é o Justiceiro aparecer nos filmes do Homem-Aranha. E para quem não sabe, o Justiceiro teve a sua primeira participação nos quadrinhos, no próprio quadrinho do Homem-Aranha. Pois é. Pra quem não sabe, eu vou pegar aqui a edição, foi nessa edição que eu vou mostrar aqui agora, se liga. Aqui, meus manos, Teia do Aranha 25, essa publicada aqui pela Abril, foi uma das... Não, aliás, essa aqui foi a revista em que mostrou o Justiceiro, né, aparecendo pela primeira vez nas revistas do Homem-Aranha, mas não foi essa que aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a primeira revista que mostrou o Justiceiro na revista do Homem-Aranha foi na Ebal, se eu não me engano, foi na Ebal, Homem-Aranha 63, posso estar enganado, mas eu acho que é essa. Já aqui na Abril, onde eu tive a oportunidade de estar comprando, né, essa daqui é que traz a primeira aparição do Justiceiro nas revistas do Homem-Aranha, né, que é Teia do Aranha número 25. E para quem nunca leu essa edição, o Homem-Aranha ele tem um confronto muito massa com o Justiceiro, só que ele está sendo enganado pelo Chacal. O Chacal que diz que ele é um bandido, diz que ele é um assassino. E vocês sabem como é que é o Justiceiro. Ele quer pegar esses caras e quer detonar. E a própria mídia, né, que é o Clarim Diário, fazia muita mentira, mostrava muita mentira. Falando que, realmente, o Homem-Aranha era um assassino, não sei o que mais, um bandido. E aí o Justiceiro, sabendo disso, foi atrás, né, do Homem-Aranha com a ajuda do Chacal. E o Chacal, como eu falei, estava enganando, aumentando aí as histórias, dizendo que o Homem-Aranha realmente era um bandido e o cara foi atrás dele. O que pode se encaixar muito bem nesse novo filme do Homem-Aranha, se ele seguir nessa cronologia, essa ideia de trazer o Justiceiro e, obviamente, também o Chacal. Por que não, né? Já seria algo bem interessante. Sabendo, então, né, que, pelo que eu vi em alguns sites, a Gwen Stacy também vai estar nesse filme. Então, por que não o Chacal? Sendo que ele já foi mencionado em alguns filmes. Um deles foi no próprio Kraven. Quem assistiu Kraven sabe que Miles Warren foi mencionado lá. Então, vai que o cara aparece, né? Seria interessante ele aparecer nesse novo filme do Homem-Aranha. Seria muito massa. Abre portas e janelas para muitas outras coisas que a gente espera, né? Como a famigerada saga do Cone. Vai, ó. Olha a loucura. As loucuras que vêm. As teorias mirabolantes que já podem vir se o Miles Warren, o Chacal, aparecer nesse novo filme. Ih, rapaz, os canais aí vão ficar loucos com as teorias mirabolantes. Mas a teoria que meu brother me chamou aqui, me convidou pro canal dele pra comentar aqui, mano, nesse vídeo, é que o pessoal tá falando que o Justiceiro será nada mais, nada menos do que o Agente Venom. O que não faz o menor sentido. Eu ainda acreditaria que o tio Ben apareceria nesses filmes com deepfake, mas Agente Venom não tem como, cara. A história do Agente Venom é completamente diferente do que pode ser colocado ali, do que pode ser incrementado com o Justiceiro. Não tem como, são dois personagens completamente diferentes em cultura, em poderes, em propósito. Então não faz o menor sentido o Justiceiro se tornar o Agente Venom. Cara, eu não consigo ver nenhum tipo de situação em que o Justiceiro se tornaria o Agente Venom nesse novo filme. Não consigo ver, não consigo imaginar uma pequena fagulha hipotética em que o Justiceiro se tornaria o Agente Venom. Ele poderia até se tornar o Justiceiro Venom, porque existe um universo alternativo em que o Justiceiro é o Venom. Tá lá, ele é o Justiceiro Venom. Eu acho que essa história nunca foi publicada aqui no Brasil, pelo menos eu não me lembro. Eu acabei conhecendo essa história no What If, em PDF e em inglês também. Então eu não me lembro se ela foi publicada aqui no Brasil, cara. Sinceramente não. Mas eu não acredito que o Venom... Aliás, eu não acredito que o Justiceiro se tornaria o Agente Venom. Se ele se tornaria um Venom alternativo, até dá pra aceitar, porque existe um universo alternativo em que o Justiceiro se tornou o Venom. Mas ainda assim, cara, é absurdo. É absurdo. Não consigo acreditar. Eu ainda acredito na teoria dos caras que o Tobey Maguire pode ser o pai do Tom Holland. Mas Agente Venom, essa teoria tá viajada demais. Não acredito não, mas tô fora de acreditar nesse negócio aí. Bom, meus brothers, é isso. O meu canal vai estar aí na descrição para você conhecer melhor, né, quem é o Ed Six, do que fala
esse rapaz bonito aqui pra vocês conhecer. E claro, dá uma força aí, meu brother Molines, cara. Se inscreve no canal dele, deixa um comentário pra ajudar o cara que passou um hiato gigantesco aí de 100 anos sem aparecer aqui no YouTube e tá retornando agora. Então o cara realmente merece uma força pra continuar aqui, porque se não tiver, ele vai embora de novo. Então é isso, meus brothers, um forte abraço e agora deixa aí com você aí, Molino. Bom, vocês viram aí agora no vídeo a opinião do Ed sobre essa teoria do A Gente Vendo Aí. O Ed, como sempre, fala bem pra caramba. Muito obrigado pela sua participação aqui no vídeo, por você topar esse convite aí, Ed. Fica um abraço aí pra você, que seu canal cresça muito, porque afinal você me ajuda pra caramba aqui também a continuar esses vídeos, beleza? Assim como vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. Mas vamos lá, cara. Aí a questão é, nos quadrinhos, o Agente Venom, ele foi uma espécie de Capitão América sombrio ali. Ele já fez parte dos Thunderbolts e até mesmo já foi pro espaço, onde ele lutou ao lado dos Guardiões da Galáxia. É isso mesmo que você tá ouvindo. Então assim, não é qualquer personagem, sabe? Eu acho que o Justiceiro ia casar muito bem, apesar de eu saber que a opinião do Ed é totalmente contrária. A questão toda aqui é, né? Ficaria bom o Justiceiro no quarto filme do Homem-Aranha? E a minha opinião é de que ficaria, se fosse feito de uma forma bem feita e que honrasse o personagem, e os personagens, né? Tem que honrar o Hulk, tem que honrar o legado do Justiceiro, tem que honrar o legado do Homem-Aranha ali. Você não pode deixar agora que o Homem-Aranha amadureceu, ele voltasse aquele bundão dos 3 filmes anteriores, sabe? Ele tem que assumir as responsabilidades, porque afinal... a gente espera que, pelo menos já que a gente não teve o Tio Ben, com a morte da Tia May, ele aprenda que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E por falar em histórias bem feitas, eu tenho aqui um convite para fazer para vocês. Nos últimos anos, esse tempo aí que eu fiquei parado aqui com o canal, eu escrevi 2 livros e eu, inclusive, já acabei o meu 3º livro do qual eu tô revisando. O meu primeiro livro é um livro chamado Confinamento, O Extermínio da Civilização. Ele é um filme inspirado em obras como The Last of Us, como Eu Sou a Lenda, 1984, aquele livro do George Orwell, e até mesmo a Revolução dos Bichos também. Tem até uma pontinha ali de inspiração na obra de Shakespeare, em Romeu e Julieta, tá? Então se você quiser conhecer essa obra, é uma história muito legal ali, é uma história de vingança que honra sim cada um dos personagens que aparece nela. É uma história boa, tá, gente? Eu tô falando isso não é porque eu escrevi não, gente. Se vocês entrarem no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, vocês forem nos meus destaques sobre esse livro, vocês vão ver que teve gente que leu em um dia o livro, de tão bom que é. Ele é um livro curtinho. Se você não tem o hábito de leitura ali na sua vida, você pode muito bem conseguir esse hábito através dos meus livros, porque são livros relativamente pequenos, tá? Livros com histórias curtas e que vocês com certeza vão gostar. Não é porque eu escrevi não, como eu falei, vocês vão ver gente dizendo que gostou pra caramba do que eu escrevi ali. Inclusive a minha irmã, uma das pessoas que leu o livro, recentemente ela me mandou um áudio dizendo que chorou lendo o livro, sabe? Então assim, é muito legal. E ele é basicamente uma ficção política inspirada nessas obras que eu falei pra vocês, tá? Mas não se engane, se você não gosta de política, você com certeza vai gostar desse livro, porque como eu falei, ele é uma ficção política, mas ele é um livro de distopia, ele conta sobre fim do mundo, sabe? Então, e se passa no Brasil, país que a gente mora aqui, nosso país maravilhoso. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a minha segunda obra é nada mais, nada menos que Pandemia dos Carniceiros. Esse, diferente de Confinamento, ele não vai ser um livro único, tá? Ele é o primeiro livro de uma saga que eu estou escrevendo. Inclusive, como eu falei pra vocês, eu tô no 3º livro já que eu tô escrevendo, e esse 3º livro é a continuação desse aqui. Inclusive, se eu vou tentar aproximar aqui pra vocês, ó. Aqui você tem o subtítulo do livro, que é o primeiro Baile dos Mortos, e aqui em cima você tem o número 1. Porque, como eu falei, ele é o primeiro livro de uma saga que eu estou escrevendo. E essa saga vai contar a história também, uma distopia, só que é uma história realmente de ficção, ao estilo ali Percy Jackson, ao estilo Harry Potter, só que um pouquinho mais madura. O Harry Potter e o Percy Jackson, por exemplo, eles são livros infanto-juvenis. Esse livro aqui é um juvenil adulto, tá? Embora a capa dele seja mais ilustrada, assim como vocês estão vendo, ele é um livro juvenil adulto. Qualquer um dos meus livros, eles foram feitos de forma totalmente independente. Eu não dependi de editora nenhuma para escrever esses livros, tá? Para publicar esses livros. Tudo foi feito por mim. Eu
desenvolvi a história, eu que corrigi a história, eu que fiz a arte da capa, eu que pensei nos personagens, eu que fiz tudo no livro. A única coisa que eu recebi ajuda para fazer foi a revisão ortográfica e gramatical. E aí eu tive leitores beta, que inclusive agradeço muito aos leitores beta aí que me ajudaram, e também a ajuda do ChatGPT que eu usei só para corrigir. Eu não escrevi esses livros com o ChatGPT, tá, gente? Inclusive, confinamento, se vocês lembrarem, no primeiro vídeo aqui desse canal, tinha o trailer do confinamento, porque ele era um curta, e aí eu tive que transformar esse curta em um livro. E o Pandemia dos Carniceiros é uma história que eu escrevi com 13 anos e agora com 28 eu amadureci essa história para ela ficar mais real. Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Se vocês quiserem, meu Instagram tá aí embaixo para vocês conhecerem, tá? Eu tava explicando, acabei não explicando, né? Ele vai contar a história de um apocalipse zumbi passado no Brasil, mas não se enganem, a história completa dessa saga não tem nada a ver com zumbis, tá? Não tem nada a ver com zumbis. Os zumbis aqui nessa história eles são uma desculpa para algo muito maior que acontece naquele mundo. Beleza? Então, se vocês quiserem conhecer, o link do meu Instagram tá aí na descrição desse vídeo. Valeu! E agora, ao final desse vídeo, fica a dúvida, né? Será que o Homem-Aranha ele vai ser um filme mais urbano ou será que ele vai ser um filme multiversal? Eu gosto das duas possibilidades, mas eu gostaria que ele fosse muito mais contido, sabe? Eu acho que você pegar um personagem como o Homem-Aranha, que é um personagem grandioso, só que ao mesmo tempo um personagem mais gente como a gente, e você não fazer uma história urbana com ele, mas ficar fazendo histórias grandiosas como nos filmes anteriores, fica muito mais... meio que você estraga de certa forma o personagem. Então eu acho que a Sadie Sink, ela poderia fazer uma participação especial no final do filme ali, mostrando ela como Mayday Parker, né? Afinal, um dos rumores que saiu em cima dela ser a Mayday Parker foi que essa Mayday Parker seria a filha do Homem-Aranha do Tobey Maguire, que a gente já viu no filme anterior. Então isso seria muito legal. Eu acho que seria até melhor do que trazer de volta o Tobey Maguire e o Andrew Garfield nesse filme do Homem-Aranha 4, sabe? Eles estariam repetindo a piada ali, eles estariam repetindo coisa, uma fórmula que já foi feita nos filmes anteriores, sabe? E eu acho que agora é a hora de você guardar eles para apresentar ali em Doomsday ou até mesmo em Invasão Secreta novamente, sabe? E aí você traz Tobey Maguire, você traz o Andrew Garfield junto com o Homem-Aranha, você traz o Wolverine, Hugh Jackman, traz o Deadpool, traz a porra toda, que o bagulho vai ficar muito legal, velho. Então, diz aqui embaixo pra mim o que vocês acham, né? Vocês acham que vai ser um filme mais urbano, multiversal? O que você queria que acontecesse? Você queria que fosse um filme mais urbano, mais multiversal, como você gostaria que fosse? O Pix novamente está aparecendo aí na tela, então se você puder me ajudar ali, se você gostou desse conteúdo, quiser honrar o meu trabalho aqui, apoiar o canal, virar um patrocinador indireto aqui do canal, né? O Pix está aparecendo aí na tela, como eu falei, qualquer valor vai ajudar. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, dá o botão hypar aí se tiver aí embaixo, clica nele também, vai ajudar bastante, beleza? E é isso, gente, a gente tá tentando fazer o canal crescer, tô voltando agora, se vocês puderem dar essa força, vai ajudar pra caramba. Obrigado por você ter me assistido até aqui, entra no meu Instagram ali pra ver os meus livros, pra conhecer um pouquinho mais, pode me chamar no direct também, que se precisar de explicação, eu explico como é feito o envio e tal, e quanto tempo demora pra chegar, enfim. É isso, gente, muito obrigado por você ter me assistido até aqui, eu te vejo no próximo vídeo e falou! Você age como se fosse um playground, espanca os valentões com as próprias mãos, joga eles na cadeia e todo mundo te chama de herói. Um dia depois, eles estão de volta nas ruas fazendo a mesma coisa. Aí você simplesmente manda eles pro necrotério. Pode apostar que mando. Você bate e eles levantam, eu bato e eles ficam no chão. Pra sempre. Eu garanto que não retornam às ruas e eu me orgulho disso.